Noites em claro. A mente não desliga das dívidas. Juros, nome sujo, cobranças de agiotas, processos na justiça e ameaças de penhora, apreensão ou bloqueio de bens. O pastor estava com dívida em 2 bancos, um era 26 mil e a outra era 42 mil. Uma dívida se torna impagável quando foge do orçamento e das possibilidades reais do devedor. Pode ser pelo valor agregado ou pelos juros. Era uma coisa muito pequena, quando viu o banco já estava juros. No auge da dívida, chegou a quanto? Uns 70 mil. Também pela incredulidade de honrar o compromisso, ou pelos anos que a tal pendência escraviza. Cada mês que passava piorava. Piorava, porque a gente aí usava cartão de crédito, aí tinha mês que pagava o mínimo, aí no outro mês tinha que pagar o restante e mais o que vinha da outra fatura, né? Então chegou num momento que virou uma bola de neve muito grande. Mas, independentemente de quando ou quanto esteja endividado, quem seja o seu credor ou fiador, uma coisa é certa: não há impossível para quem crê. Graças a Deus que essas 2 dívidas estavam me incomodando. Se ela vir aqui, obedecer a palavra, ela, com certeza, Deus vai criar uma situação e ela vai pôr um fim em todas as dívidas. Eu escutei a palavra que veio do altar. Aí até chegou na hora que a gente disse assim, não, a gente vai acertar. Ficou bom pra gente. Tem lutas, muitas lutas, né? Aí que o Espírito Santo, né, tem que sustentar. Se você quer um ano abençoado, se você quer que 2024 seja diferente, a mudança que você tanto quer que aconteça, começa com você. Não saia da sua casa segunda-feira por sair. Não venha aqui por vir. Vem sabendo aonde você quer chegar. O que você quer para a sua vida. O que você sonha. O que você espera que aconteça. Quando é que a luz brilha nos seus caminhos? Quando você projeta. É passar num concurso. É sair das dívidas. É sair do aluguel. Desenrolar as documentações que precisa se desenrolar. É agir. Se você fizer isso, vai dar certo. Olá, que Deus abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. Eu sei que muitos são os que se encontram com caminhos fechados, com a vida completamente paralisada, devido a tantos problemas. Você que está agora aí nos assistindo e que diz assim, Pastor Renato, eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. Se Deus não estender a mão para me ajudar, eu não sei o que faço. Não sei a quem mais eu possa recorrer. Eu quero deixar à sua disposição o número da nossa central de atendimento espiritual. Você pode anotar aí 11 3573 3535 para você que precisa desabafar. Você está sufocado, quer falar e precisa que alguém lhe ouça, já que não há pessoas aí ao seu redor que queiram parar para lhe ouvir. Mas nós temos uma equipe à sua disposição. Ou você pode mandar a sua mensagem de WhatsApp 11 3573 3500. Você vai ser respondido. Eu tenho certeza disso. Aliás, esse programa chega até você com esse objetivo: mostrar para você que há sim solução para todos os seus problemas, independente de qualquer que seja a sua situação. Por falar em independente de qualquer que seja a sua situação, você vai acompanhar nesse momento uma história de vida transformada. Através do Skype, via Skype, com a nossa repórter, nós vamos apresentar para você alguém que sofreu, mas passou por uma situação muito difícil. Mas como venceu? É o que você vai assistir agora. Acompanhe. Deus levanta o pobre do pó e do monturo o necessitado. Uma promessa que se cumpriu na vida da Jurema. Ela e a família dependiam de restos de lixo para sobreviver. Mas atualmente é uma empresária bem-sucedida e vive dias em repleta abundância. Olá, seja bem-vinda,
conta para nós a sua história. Eu vim de uma vida, de uma família totalmente destruída, uma família na miséria. A minha mãe, ela apanhava muito, então o que ela podia fazer para ajudar dentro de casa era dar alimento para uma pessoa ainda que batia muito nela, espancava, e a gente cresceu nesse lar, sempre passando dificuldade. Eu ainda criança tinha que ir no mercadão, disputar com mendigos mesmo, entrar dentro do latão de lixo para pegar o lixo, para lavar aquilo, tentar tirar alguma coisa de proveito para comer. E fora isso, a gente conseguia ainda, para pagar uma luz, uma água, a gente tinha que vender um pouco dessas coisas podres para poder conseguir pagar a luz, porque não tinha de onde tirar. Ou a gente fazia isso, ou a gente morria de fome. Então eu chegava naquele mercadão numa humilhação total mesmo, aquelas pessoas que eu nem conhecia, eu muito pequena, mas eu tinha que levar o alimento, porque se não tivesse o alimento dentro de casa, o espancamento era pior. Então era uma pessoa que era para cuidar da gente, né? E ele espancava e queria o alimento para ele. Então meus irmãos, a minha mãe sempre corria para alimentar a gente e para ficar livre daquele espancamento todo. Você tinha esperança de mudar de vida? O mundo para mim não prestava, as pessoas não prestavam, eu tinha ódio de todo mundo. Para mim o mundo me odiava, para mim não existia Deus, eu não tinha perspectiva de mudança de nada. Fui crescendo nessa situação, deprimida. Estudava, me esforçava sim, eu estudava. Chegou um momento que eu conheci uma pessoa, a gente casou, eu falei, bom, agora vai acabar todo o sofrimento, porque agora eu vou casar, essa pessoa vai cuidar de mim e tudo isso vai passar. Eu sempre colocava esperança em algo. Passávamos ainda dificuldade, veio a primeira filha, a filha começou a ter epilepsia, o médico falou que não tinha como ela andar, ela falar, e assim foi a vida, destruição em cima de destruição, problema financeiro, problema para se alimentar, meu esposo muito esforçado, um marceiro muito profissional, muito bom, só que nada ia para frente, eu sempre estudando, sempre tentando melhorar, só que nada que a gente fazia dava certo, nada. Jurema, como você conseguiu mudar essa situação? Eu só consegui mudar essa situação quando eu aceitei o convite feito pela minha mãe e meu padrasto, que já estavam na Igreja Universal do Reino de Deus, e a vida deles já estava transformada, a vida deles já tinha mudado. E eu aceitei e fui até a Igreja Universal, e lá eu entendi que eu precisava tomar uma decisão de fazer uma aliança com Deus. E eu aceitei ir numa reunião da prosperidade com Deus. Foi daí em diante que a minha vida ela começou a ser transformada de forma assim que somente Deus mesmo para fazer uma transformação dessa na vida da gente. Depois de você fazer uma aliança com Deus e honrar o pacto, quais foram as suas conquistas? Após o pacto com Deus, nós fizemos uma aliança com Deus, a nossa vida ela começou a mudar. Só que antes mudou dentro da gente, a nossa mente ela teve uma transformação. Começamos a ter direção na mesma profissão que nós tínhamos antes. O talento que Deus deu para o meu esposo, ele começou a desenvolver, porque até então era só com a força do braço. Hoje, a gente, com a mesma profissão, nós somos vencedores, porque nós fizemos esse pacto. Então, hoje nós temos 2 empresas, temos nossos colaboradores, temos os nossos carros, a nossa família é abençoada, o nosso casamento é abençoado. Então, Deus mudou tudo, houve uma transformação total e completa. Para quem comia lixo, hoje come melhor, graças a Deus. Para a gente finalizar, atualmente qual é a sua maior conquista? A minha maior conquista hoje, apesar da fábrica de móveis planejado, a loja que nós abrimos, a 3ª loja que vai abrir, os carros, o alimento bom que a gente come aquilo que a gente tem vontade de comer, o casamento abençoado, não é maior que o Espírito Santo. Que sim, essa é a maior riqueza que eu tenho dentro de mim. É Ele que me dá paz, Ele que me dá alegria, Ele que me dá aquela alegria de levantar e saber que tudo vai ser melhor ainda do que já é. A certeza de que a nossa vida ela sempre vai estar abençoada, que nós estamos na mão de Deus todos os dias da nossa vida, que até mesmo dormindo Ele está cuidando da gente. Jurema, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar a minha história.
Por mais complexos que sejam os seus problemas financeiros, Deus pode mudar qualquer situação. Então faça como a Jurema. Participe da reunião da prosperidade com Deus. Aprenda a exercitar a sua fé. Firme uma aliança com Ele, para que a sua vida também seja transformada. Voltamos ao estúdio com o senhor. Você sabia que existem pessoas que não acreditam nos testemunhos que nós apresentamos? Talvez você seja uma delas, alguém completamente cético, incrédulo a respeito disso. Mas eu digo para você, você pode ter a mesma oportunidade que esta pessoa e tantas outras têm tido. Basta você chegar até aqui e assim, disposto a ouvir e colocar em prática aquilo que você vai receber nesta próxima segunda-feira. Olha, eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que pessoas como você, que têm muitos sonhos, muitos planos e precisam realizá-los, tirá-los do papel e se concretizar, vê-los concretizados na sua vida, isso só é possível com a ajuda de Deus. Por isso que nós estamos a cada segunda-feira distribuindo a Aliança do Pacto, para que você venha firmar uma aliança com Deus e através desta aliança ver os seus sonhos tornando-se realidade. Uma dessas alianças, como você pode ver aí na imagem, pode ser sua, gratuitamente. É um símbolo desse pacto, o nome de Jesus está escrito e eu creio que o Senhor Jesus indo adiante de você, seus caminhos irão ser abertos. Nós vamos agora ao intervalo que fala sobre a aliança do pacto e eu volto daqui a pouco. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugada, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de 150 mil reais. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada a ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Você tem 6 oportunidades nesta próxima segunda-feira, ou às 7, às 10, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, ao cair da tarde, 18 horas e especialmente 19h30. Venha se unir a essas centenas de pessoas que a cada segunda-feira passam aqui pela Catedral da Fé. Pessoas que perseveram, que trazem seus projetos, trazem a causa na justiça, a cópia do processo, a carteira de trabalho. Pessoas que vêm com o coração aberto, ainda que a alma aflita, mas decididas a invocar a Deus por uma transformação e mudança de vida. Pessoas que entenderam que só conseguirão vencer e alcançar os seus objetivos se os seus planos, propósitos e projetos estiverem nas mãos de Deus. Venha fazer o mesmo
nesta segunda-feira. Nós aguardamos por você. E por falar nisso, nós vamos acompanhar agora resultados de pessoas que têm vencido através de um pacto. Como é que é o nome do senhor? É Vilmar. Seu Vilmar, quando o senhor chegou, antes da aliança com Deus, como é que estava a vida do senhor? Pastor, primeiramente eu agradeço muito a Deus por Deus ter trazido eu de volta aqui nessa casa. Quando eu cheguei aqui, cheguei com a vida toda enrolada, bastante empresa parada, tudo, os negócios parados, clientes foram todos embora, né? E hoje, graças a Deus, Deus colocou clientes maravilhosos, clientes que eu nem sonhava que voltasse de volta, né? Quando voltei para a casa de Deus. E hoje Deus tem colocado contratos grandes para mim, pastor. Que eu falei no início para o senhor que eu tinha medo de fazer orçamento, pastor. E sabia que eu já sabia fazer orçamento, né? Pegava a obra grande e me estava tipo covarde, né? Parecia, não vou conseguir tocar isso aí, cara. Hoje eu toco projetos grandes, projeto de elétricas, hidráulica, até acabei de fechar uma reforma grande mesmo, né? Com quase 5 meses de obra ali, né? E tem outras também entrando já. Quer dizer que um pacto com Deus, o senhor viu ele te fortalecendo e te dando visão para isso, senhor? Sim, com certeza. Primeiramente eu busquei a Deus, né? Hoje eu tenho paz dentro de mim, né? Primeiramente, né? Hoje eu tenho visão. Hoje eu consigo olhar lá na frente, coisa que eu não tinha isso aí, sabe? Era uma coisa, como é que eu posso falar? Você pisar numa areia, né? Movediça. Eu pisava um pouquinho, dali um pouquinho, eu voltava para trás, né? Hoje não, hoje eu tô vendo que Deus está me prosperando, devagarinho, né? Mas hoje eu tenho certeza onde que eu quero chegar. É só obedecer, né? Só obedecer, pastor, com certeza. Deus abençoe. Bem forte as palmas para o nosso Deus. Qual é seu nome? Renan. Renan, qual o caminho que Deus abriu através de um pacto que você fez com Deus? Hoje eu estou aqui justamente por um voto que eu fiz lá atrás. Eu sou de Curitiba, não sou daqui de Florianópolis, mas eu vim para cá com um cargo de gestão numa multinacional americana. Já fazem alguns anos que eu trabalho. Eu entrei com esse objetivo. Foi sempre um propósito até entrar na companhia. Eu tive um ótimo resultado como consultor na época, né, que eu estava trabalhando como consultor. Fui melhor do Brasil, enfim. Hoje são mais de 1.000 consultores que atuam no negócio. São 150 na posição que eu estou hoje. E eu vim aqui com um objetivo de gestão e, assim, é um testemunho porque não foi fácil. Como estava antes? Antes eu tinha uma visão muito limitada, né? Tanto de crescimento. Eu sou engenheiro civil, não atuo na minha área, porque Deus colocou esse trabalho no meu caminho que foi para realmente crescer financeiramente. Hoje eu acho que eu ganho, sei lá, 6, 7 vezes a mais que eu ganharia se eu estivesse atuando na minha área hoje, né? Então, financeiramente e profissionalmente, eu acabei crescendo muito no negócio onde eu estou hoje. Deus abriu os caminhos para você e você tem obtido sucesso na sua vida profissional num ramo que, na verdade, não era o seu de trabalho. Não era o meu. Que nem eu falei, eu sou engenheiro civil de formação, mas eu trabalho hoje no ramo de venda de seguros. E seguro de vida, no momento onde um país onde ninguém gosta disso, né? Não tem muita cultura. E acabei, que nem eu falei, consegui galgar um cargo de liderança hoje na companhia. É uma das companhias que mais paga hoje, enfim. Vem de fora, estamos crescendo, estamos num projeto de expansão maior ainda, e eu estou no caminho, e assim, com Deus meu parceiro, né? Ele é meu sócio e acho que daí não tem como dar errado nunca, né? E vai acontecer muito mais na sua vida, pode crer. Deus abençoe. O que você tem para passar para as pessoas, Francisco? Olha, depois que eu voltei em novembro, como o senhor tinha determinado que ia ser o melhor ano das vidas das pessoas que permanecesse. Eu acreditei naquela palavra. E para mim foi um dos melhores anos. Os últimos meses ali eu superei o ano todo para trás. Então eu terminei o ano com um contrato e dia 5 de dezembro fechei um contrato. Segunda-feira, antes de chegar aqui, 5 horas da tarde, fechei um outro contrato e tem um contrato para fechar amanhã. Deus está abrindo as portas. Você chegou a desistir de ter o seu negócio para ir trabalhar para os outros, né? Desisti de ter meu negócio para trabalhar de empregado. E aconteceu o que nesse trabalho? Aconteceu de eu ser humilhado. Humilhado, né? A gente fazia o melhor e sempre era pisoteado pelos outros, né? Mas eu agradeço hoje aquele rapaz que me humilhou, porque eu criei juízo e Deus está honrando. Às vezes Deus vai permitir que você passe situações no seu dia a dia, no seu trabalho, que é para surgir a revolta dentro de você. Olha como Deus é grande. Amém? E muito mais vai vir. Bem forte para o nosso Deus. Como é que é seu nome? Diogo Tressi. Diogo, como é que era a situação, a sua vida, quando você chegou aqui, fez a sua aliança,
fez o seu pacto com Deus. Como você chegou e como está agora? Eu já frequento já a igreja há muitos anos. E durante uma boa parte desses anos, foram anos onde eu trabalhei muito, muito mesmo, e tive pouco retorno, mesmo estando dentro da igreja. Eu entendia que a reunião da segunda-feira era uma reunião, era uma porta de entrada para as pessoas virem para a igreja e conhecer a Deus. Então eu levava a reunião dessa forma. Então eu não tinha um compromisso, não tinha uma aliança com o pacto. E aí teve uma época da minha vida onde a situação não estava muito boa financeiramente, e aí eu decidi que eu iria pegar firme, e a partir de então, algumas coisas começaram a mudar. Houve algumas mudanças na minha vida financeira, e eu pude perceber isso relacionado diretamente ao pacto. Eu trabalhei com pintura durante muitos anos, depois eu saí desse ramo, trabalhava muito, fui trabalhar em uma concessionária, trabalhei lá durante 3 anos. E Deus ele começou a me cobrar o seguinte: esse ambiente aqui está pequeno, está muito pequeno. Deus começou a me dar visão a ponto de eu achar que ali eu tinha um bom salário, mas eu estava me tornando muito grande para aquele ambiente. E eu recebi um convite para trabalhar em uma imobiliária, e no mercado imobiliário é um mercado muito competitivo e muito difícil para quem inicia. Mas no dia que eu tomei essa decisão de seguir carreira solo, eu coloquei isso como objetivo único, sem plano B. Então, em janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, e eu fiquei de janeiro até abril sem efetuar nenhuma venda. E o que aconteceu nesse período? Ali eu já tinha esgotado todos os meus recursos de cartão de crédito, todos os meus recursos de limite de conta. Eu tinha esgotado tudo que eu tinha de recurso, vendi o meu carro para dar mais um gás no negócio, e o mês de março eu trabalhei muito. Chegou no dia 31 de março, eu não tinha nenhuma venda e não tinha nenhuma perspectiva de venda. Então ali, mesmo tendo essa certeza, ali foi um momento humano onde eu peguei dentro de casa sozinho, estava trabalhando home office, peguei o meu celular e gravei um vídeo chorando e dizendo assim: olha, eu sei que vai acontecer, mas está muito difícil. Eu tô começando o meu negócio e não dá. Eu tô há 3 meses trabalhando. Os melhores negócios parece que chega na hora, dá errado. Eu vejo, às vezes, os outros que são incrédulos vendendo, às vezes não são corretos no trabalho, e eu fazendo tudo direitinho, não estou vendendo, é difícil. Mas eu continuei, porque eu não tinha nenhuma outra possibilidade. Eu não tinha um plano B. Eu não tinha como pedir para ir trabalhar em outra imobiliária, ou eu não tinha, vou voltar a trabalhar como pintor, eu vou voltar a trabalhar na concessionária. Não, eu não tinha plano B, porque aquilo ali foi a direção que Deus me deu. E mesmo diante de tudo contra, e o detalhe, pastor, eu recebi muitas propostas. A partir do momento que eu decidi que eu iria seguir carreira solo, no primeiro dia que eu tomei a decisão, peguei o meu carro e saí para agenciar imóveis, eu encontrei o dono de uma imobiliária que chegou em mim e falou assim: ó, você está trabalhando aonde? Não, estou carreira solo. Então é o seguinte, você vai entrar na minha imobiliária, você vai ser meu sócio, eu tenho 15 anos de imobiliária, estrutura, cliente, imóvel, tenho tudo. Você não entra sem nenhum centavo, você só entra para ser meu sócio. E eu falei, eu agradeço o convite, mas eu tenho uma visão aqui. Depois desse dia de 31 de março, onde eu fiz o vídeo chorando, eu fechei 3 vendas, e essas 3 vendas cobriram todas as minhas despesas. Eu estava negativo aí, 40 mil reais, cobriu tudo, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, cartão de crédito, comprei o carro de novo, e no dia 1º de maio, ou seja, 30 dias depois, eu inaugurei o meu escritório. No final do ano, agora de 2023, eu decidi mudar meu escritório, então hoje eu estou trazendo meu escritório para uma região nobre, dentro do bairro, nos Ingleses, e estamos aí com o projeto para crescer cada vez mais. Pessoal, você nota que tudo com Deus é com luta, é com sacrifício. E eu tenho dito para as pessoas que têm vindo aqui segunda-feira, e também nos programas, que se ele não fosse mais forte do que o mal, ele não estaria aqui em cima. Nós temos o vídeo gravado, e se ele tivesse falado assim, eu não vou mais, que é o que a maioria faz, começa e não termina. Qual é a característica principal de um vencedor? Nunca desiste.
acredita no seu sonho. E você só está aqui, Diogo, por causa da sua aliança e do seu pacto com Deus. Compensa essa pessoa pegar o que ela recebe aqui do altar e obedecer? Com certeza, com certeza. E não ter um plano B. Se Deus deu a direção, não ter um plano B, porque senão é fácil desistir quando está difícil. Estava muito difícil. Estava sem recurso, sem nada, sem perspectiva nenhuma, mas eu continuei fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Muito mais vai vir. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Bem forte para o nosso Senhor. Seu Reinaldo, vindo aqui segunda-feira, fazendo um pacto com Deus, peitoral do juízo, usando a fé, o que aconteceu? Pastor, assim, desde quando eu comecei o pacto, todas as vezes que eu sigo a direção, arrebenta. Todas as vezes que eu foco no altar, arrebenta em tudo que eu faço. Por causa do imposto de renda, eu esqueci de colocar uma ação que eu tinha feito e apareceu uma pendência no meu CPF. Na verdade, foi Deus que me mostrou, porque eu não recebi nenhum comunicado, não recebi nada, e me deu uma vontade de pesquisar o meu CPF. Fui lá, olhei, entrei na Receita Federal, apareceu uma pendência. Eu disse, meu Deus, eu não tenho dívida, graças a Deus, por causa do Congresso, está tudo limpo em meu nome. O que foi essa dívida que apareceu? Foi a primeira coisa que eu me pensei, uma dívida, um golpe. Aí fui lá na Receita Federal verificar o que era aquilo, aí apareceu uma pendência no meu CPF por causa do imposto de renda. E eu não sabia o que era, não conseguia fazer, procurei alguns profissionais da área da contabilidade e o valor para fazer essa retificação era lá em cima, porque tinha que pegar um monte de dados e tal. E orei, peguei o peitoral do juízo, orei, pedi para Deus sabedoria, que ele me mostrasse uma forma de resolver esse problema. Apareceu um profissional, um contador, né, para fazer um serviço para mim, fez um valor irrisório, outros contadores falaram que levariam 30 dias para resolver o problema. Em menos de 24 horas, assim que o contador fez lá o processo, olhei, não tinha pendência nenhuma. E se eu não tivesse visto a tempo, se Deus não tivesse me mostrado, inclusive eu poderia ter as minhas contas bloqueadas. Né? Sim. E outra coisa também, pastor, é um projeto que eu tinha, de um orçamento para ser aprovado, e não ia e tal. E orei, entreguei na mão de Deus e foquei no altar. Isso é uma resposta para vir no altar. Pastor, foi coisa assim, de menos de uma semana, saiu ali o orçamento, foi aprovado, foi mais do que eu ainda tinha colocado no valor, a própria empresa, e já deixaram um outro orçamento já engatilhado. Entregando agora esse orçamento que eu fiz, já vai ter outro orçamento para entregar para eles também. Assim, tem abençoado, pastor. Toda vez que eu foco no altar, tem abençoado. E com o peitoral do juízo, eu estava orando porque me veio a cabeça. Ele é um símbolo para me lembrar, né, do meu propósito com Deus, mas também para fazer Deus lembrar do propósito que Ele tem com a gente. Porque toda vez que a gente foca no altar, Ele tem que responder. Né? E tem sido muito abençoado, pastor. Seu Reinaldo, o senhor começou o testemunho dizendo, todas as vezes que eu obedeço à direção e todas as vezes que eu foco no altar, tem dado certo. Sim, senhor. E é isso que essa pessoa que está em casa, assistindo, ouvindo pela rádio, precisa entender, que tudo vem de Deus. O nosso sucesso, o nosso progresso, a mudança que nós precisamos, tudo tem que vir de Deus. Quando vem de Deus, dá certo. Quando Deus dá uma direção, é diferente. O senhor para ou continua? Continua, pastor. Deus abençoe. Tá ligado. Muito mais vai vir. Tá ligado. Sabe, amigo, amiga, que se tem alguém que não quer que você venha chegar aqui segunda-feira, esse alguém é o mal. Que se opõe e trabalha a todo custo para que você não consiga vir, ouvir, receber a direção e ver a transformação da sua vida. Sua decisão é soberana. Se Deus que é Deus respeita você, quem é o mal para te impedir de chegar? Se você disser eu vou, com certeza nada te impedirá, a não ser você mesmo. Então, nesta segunda-feira, 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, 60 minutos de fé, ou às 19h30, na noite do pacto com Deus. Essa aliança pode ser sua. E se você já tem aliança, venha ungí-la e determinar que você terá, com certeza, mais uma semana de grandes vitórias. Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. E olha, preste atenção, nós só estamos no início do ano.
temos ainda muito tempo pela frente, mas não queira chegar no final do ano, olhar para trás e dizer, eu perdi a oportunidade. Faça o que você pode fazer agora, decidindo estar aqui nesta segunda-feira. Um grande abraço a todos e até lá.